Frente 3, módulo 17, geometria analítica, ponto médio e distância entre dois pontos, tá? Quando eu falo em ponto médio, eu sei que é a metade do ponto, tá? Mas eu tenho que pensar em geometria analítica e em pontos. Então, para isso, eu tenho formulário, tá? Então, nós vamos começar aqui um longo formulário de geometria analítica, tá? Vamos começar a partir de agora. Então, veja bem, ó. Foi dado aqui no plano cartesiano o ponto A e o ponto B, tá? O ponto A, ele tem a abscissa XA e ordenada YA. O ponto B, ele tem a abscissa XB e ordenada YB. Como é que eu acho o ponto médio entre esses dois pontos, tá? Eu vou tirar a média aritmética das abscissas e das ordenadas. Que fórmula, ó? X do A mais X do B dividido por 2. E quem vai ser o ponto o Y do ponto médio? YA mais YB dividido por 2, tá? Eu costumo fazer assim, ó. Ponto médio é AB, tá? Quem é o A? A abscissa do ponto médio. X do A mais X do B dividido por 2. Quem é o B? Que é a abscissa do ponto médio. YA mais YB dividido por 2. É a mesma coisa, é só de forma, mostrar de forma diferente aí, tá? E agora, a distância entre dois pontos. Então, sejam o ponto A, XA, YA. Então, eu sei que X é a abscissa, Y ordenada. A abscissa do ponto A, ordenada do ponto A. E B, a abscissa do ponto B e ordenada do ponto B, tá? Pelo teorema de Pitágoras, que nós não vamos ver aqui, caio direto na fórmula, tá? Qual é a distância entre esses dois pontos? Uma nova fórmula, ó. Distância do ponto A até o ponto B. Raiz quadrada de x do B menos x do A ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Fórmula, tá? Não dá para fazer de outro jeito, a não ser que eu jogo Pitágoras aí, mas aí você, é muito tempo aí que você perde para fazer tudo isso aí, tá? Vamos ver, começar o primeiro exercício do módulo 17, tá? A base da agência de espionagem controle localiza-se em um terreno plano na origem de um sistema de coordenadas cartesianas em quilômetros. Então, ó, plano cartesiano, eixo X, eixo Y e a origem, tá? Nos pontos A60, B06, C-60 e D0-6, foram instalados radares com o intuito de alertar os agentes da base sobre os possíveis ataques terrestres. Cada radar patrulha uma região circular de R quilômetros de raio. Para que a proteção seja efetiva, a região patrulhada por um radar deve interceptar as regiões patrulhadas por outros 2 radares, em pelo menos um ponto, como indicado na figura. Nessas condições, para que a proteção seja efetiva, R deve valer no mínimo, tá? Então, vamos ver, ó. Quem são os pontos? O ponto A é 60, olha lá, 60, tá? O ponto B, 06, 06. O ponto C, menos 6 e 0. E o ponto D, 0 e menos 6. Ele quer saber o mínimo valor para o raio, tá? Dessas circunferências.
Então, o que que eu vou fazer, ó? Se eu for perceber, olha só. Se eu unir esses dois pontos aqui, tá? Nada mais eu tenho o raio dessa circunferência e o raio dessa, tirando isso aqui, ó. Isso aqui seria quando as duas circunferências se interceptam, tá? Então, o menor valor desse raio seria a distância do ponto A até o ponto B, tá? Então, vamos lá, ó. O ponto A, ele tem 6 e 0. E o ponto B tem 0 e 6. O que eu vou lembrar de fazer? Ó, esse aqui é a abscissa do ponto A, então é x do A. Esse aqui é a ordenada do ponto A, então é o YA. Esse aqui é a abscissa do ponto B, então é o x do B. E esse aqui é a ordenada do ponto B, é YB. Se eu quero achar a distância entre dois pontos, então eu vou usar a fórmula, ó. Distância do ponto A até o ponto B é raiz quadrada de, olha lá, x do B menos x do A ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Para isso que eu faço essa partezinha aqui, ó, para saber quem é quem, até vocês se acostumarem. Então, a distância do ponto A até o ponto B, agora é resolver, ó. X do B, quem é x do B? 0. Menos x do A, quem é? 6. Mais y do B, quem é? 6. Menos y do A, quem é? 0. Ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Distância de A até B será raiz de 0 menos 6, menos 6 ao quadrado, mais 36. 6 menos 0, 6 ao quadrado, 36. Então, eu tenho 36 mais 36 é 72, que não tem raiz exata, tá? Mas eu posso fazer assim, ó. Eu posso dizer que 36 mais 36 é 2 vezes 36? E que a raiz quadrada de 36 é 6. Então, a distância de A até B vai ser o quê? 6 raiz quadrada de 2, tá? Eu tenho essa distância toda. Porém, eu preciso achar um R. Então, o que eu vou fazer? Dividir por 2. Eu vou encontrar 3 raiz quadrada de 2, certo? Alternativa D. Ok? Fácil, porém é fórmula, tá? Vamos ver agora o que pede o exercício número 2. Olha lá o que ele fala, tá? Ele diz assim, ó, no plano, no plano cartesiano OX, Y, a circunferência C é tangente ao eixo OX no ponto de abscissa 5 e contém o ponto 1, 2. Nessas condições, o raio dessa circunferência é... Eu esqueci de pôr para vocês aqui o desenho, ó. Então, o eixo X, o eixo Y, e eu tenho aí uma circunferência que eu não vou ter nada para fazer agora, eu vou tentar fazer com isso que eu tenho, ó. E eu tenho uma circunferência tangenciando, tá? Vou tentar aqui, ó. Eu não tenho nada que possa fazer uma circunferência. Então, é mais ou menos isso aqui, tá? Eu tenho essa circunferência tangenciando, tá? O eixo X no ponto de abscissa 5, tá? Então, ela tangencia esse ponto aqui, tá? E ela contém o ponto 1, 2. Então, olha, o ponto 1, 2 tá aqui.
1, 2. Eu vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Quem é esse ponto? 5, 0. Nessas condições, o raio da circunferência C vale. Então, eu quero o raio, certo? Esse aqui é o centro da circunferência. Se esse é o centro da circunferência, eu sei que ele tem abscissa 5, tá? E ordenada, olha lá, ó, a ordenada é essa medida aqui, ó. E quem é essa medida? É o raio. Então, a abscissa 5 e a ordenada R, tá? Então, o que o meu exercício pede? Ele pede o raio, tá? Como que eu posso calcular o raio? Eu posso dizer que, ó, é a distância entre esses dois pontos aqui. Isso aqui é a minha distância, tá? Então, eu vou trabalhar com o ponto A, 1, 2, e o ponto C, quem é? 5R. Correto? E eu sei que a distância entre o ponto A e C é o próprio raio. Foi dado. Então, vamos lá. Quem é quem? Esse aqui é x do A, esse aqui é y do A, tá? Eu sei que ele é C, mas vou tratar como B. Esse é x do B e esse aqui é o y do B, tá? Se eu quero a distância, qual é a distância de A até C? Raiz quadrada de x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Então, agora é só substituir, tá? Então, olha lá. Quanto é essa distância? É o raio, tá? E agora, vamos lá. X do B, 5 menos 1 ao quadrado, mais R menos 2 ao quadrado, ok? Toda vez que eu tenho uma raiz e eu preciso eliminá-la, basta elevar ao expoente da raiz. Desta forma, eu corto. Então, vai ficar, ó, 5 menos 1, 4 ao quadrado, mais R menos 2 ao quadrado. Só que se eu elevei ao quadrado aqui, sou obrigada a elevar aqui, para ficar certo a nossa balança, tá? Então, parece que vamos cair numa equação do primeiro grau, porque aqui vou cancelar o R ao quadrado. Então, vai ficar, ó, R ao quadrado, 16 mais quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Cancelo o R quadrado, é menos 4R, vem pra cá, 4R. 16 mais 4 dá 20, então eu sei que o raio 20 dividido por 4 dá 5. A alternativa C. Ele é mais difícil de interpretar do que de resolver propriamente, tá? Exercício número 3. O que fala o exercício número 3? Ele fala a mesma coisa, não tenho circunferência, eu vou fazer com uma moedinha, tá? Um triângulo ABC está inscrito numa circunferência de raio R, tá? Então, eu tenho lá, ó, eu vou fazer bem pequeno. Uma circunferência de raio R, tá? Tem um triângulo ABC inscrito nela, tá? Então, eu tenho lá um triângulo que eu vou chamar de A, B e C, tá? Ó, triângulo A, B e C. Essa circunferência, ela tem o raio R, tá? O que é
o raio? Eu sei que é o segmento que vai daqui até o centro, até a extremidade da circunferência, e ao mesmo tempo é o raio da circunferência circunscrita, tá? Então, eu sei que isso aqui é o raio, tá? Ele diz que o ponto A é 1,3, o ponto B é 5,7 e o ponto C é 5,1, tá? Ele pede que o raio é igual a. Muito bem. Eu posso dizer que a distância desse ponto até esse ponto é a mesma desse, que é o raio, tá? Então, eu posso dizer que a distância, vou chamar esse ponto aqui de P, tá? De P A até PB é o raio, que é o mesmo, tá? Mas eu não sei quem é essa distância, quem é esse ponto. Eu vou chamá-lo de AB, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro momento do meu exercício. De P até A é a mesma distância de P até B, tá? Então, fazendo aquela história assim, ó, tá? Quem é P? É A, B. Quem é A? 1, 3. Quem é B? 5, 7. Então, X do A, X do B, Y do A, Y do B. Isso aí, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. A distância de P até A. X do A, ó, P e A. A menos 1 ao quadrado, B menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, A menos 1 ao quadrado, mais B menos 3 ao quadrado, ok? Vai ser igual à distância de P até B. Então, como é que vai ficar aqui? A menos 5 ao quadrado, mais B menos 7 ao quadrado. E agora, vamos trabalhar algebricamente aí, tá? Para extrair a raiz, eleva ao quadrado e eleva ao quadrado. Cancelei, cancelei. Deu o quê, ó? A menos 1 ao quadrado mais B menos 3 ao quadrado, que é igual a menos 5 ao quadrado mais B menos 7 ao quadrado. Ok? Agora, vamos ter trabalho, tá? Porque é para desenvolver todo esse quadrado da soma e quadrado da diferença, tá? Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? O que eu posso cortar aí, ó? A ao quadrado por A ao quadrado, B quadrado por B quadrado, e percebe que eu vou ficar em função de A e B. Então, ó, menos 2A com menos 6B, eu tenho aqui, ó, menos 2 com menos 6, menos 8, desculpa, tá, ó, menos 2A com mais 10A, tá? Então, vamos fazer de novo, ó, só para voltar aqui, ó, menos 2A, tá? Com mais 10A, certo? Menos 6B com mais 14B. É igual a 25 mais 49, 9 mais 1, menos 10.
Então, o que vai dar aqui, ó? Menos 2 com mais 10, 8A. Menos 6 com mais 14, 8B. E 25 mais 49 menos 10, eu vou obter 64. 8, 64, divido por 8. Então, vai ficar A mais B igual a 8. Certinho? Então, o que eu fiz aí? A distância de PA até PB, tá? Agora, o que eu vou fazer, tá? A distância de PB até PC. Então, vou fazer aqui, ó. PB é igual a PC, porque é o raio da circunferência inscrita lá, circunscrita, tá? Então, a mesma coisa, ó, PB e PC, tá? Ó, esse. Então, vai ficar raiz de A menos 5 ao quadrado mais B menos 7 ao quadrado, igual a menos 5 ao quadrado mais B menos 1 ao quadrado. Da mesma forma que eu fiz o anterior, ó, elevo ao quadrado, cancelo, cancelo. Ficou o quê, ó? A menos 5 ao quadrado mais B menos 7 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado mais B menos 1 ao quadrado. Trabalhoso esse exercício, tá? Percebe que esses dois são termos iguais em membros opostos, jogo fora, tá? Então, vamos desenvolver aí, ó. Ficou quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Sumiu o b quadrado, tá? Menos 14 com mais 2 vai dar menos 12. E 1 menos 49, menos 48, certo? 48 dividido por 12, eu sei que o B vale 4. Certinho? Então, o que o exercício pede? Ele pede, ó, o raio. Então, o que eu preciso saber agora? Para saber o raio, quem é o ponto P, tá? Para saber quem é o ponto P, ó, vou fazer aqui o item 3, tá? Eu sei que A mais B vale 8 e o B vale 4. Sisteminha, tá? Se o B vale 4, quem que é o A? 4 também. Portanto, o ponto P, que é o centro, é 4, 4. Terminamos? Não. Eu quero achar o raio, tá? Quem é o raio da circunferência? O raio não é a distância de P até um dos pontos? Então, ó, o raio é a distância de quem que eu vou usar? De P até A, tá? Então, como é que vai ficar o raio, ó? Raiz de. Quem é o P? O P é 4. Quem é o A? 3. Então, vai ficar 4 menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado. Lembra, ó, x do primeiro, x do segundo, y do primeiro e y do segundo. Então, quem será o raio? 4 menos 1, 3 ao quadrado, 9. 4 menos 3, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, o raio, 9 mais 1, raiz quadrada de 10. Alternativa E.